Vamos falar de 7 jogadores que estão com contrato perto do fim, que se encerram em dezembro deste ano, e quais as possibilidades, né? Vamos discutir juntos aqui quem merece ou não merece, né, uma extensão contratual, um maior esforço do Santos pela permanência desses atletas. Inclusive, quero a participação de vocês aqui nos comentários. E vamos falar também sobre Ed Carlos. O contrato dele não se encerra em dezembro, mas temos algumas novidades em relação a essa situação do jogador que foi um dos destaques do Santos na Copinha. Mas antes disso, quero dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball. Santos que vai enfrentar o Atlético Paranaense no sábado, e é bem restrito, né, quem vai conseguir acompanhar o jogo, mas lá na OneFootball, de forma gratuita, você consegue acompanhar o tempo real e também tem todas as notícias do Santos. Então, o link está na descrição e também vou deixar o QR Code aqui caso você queira baixar por ele, tá bom? Bom, vamos então falar sobre essa questão de 7 jogadores que estão com esse vínculo no fim, começando por 4 que de fato são do Santos, né, não estão emprestados, que é o caso do goleiro Paulo Mazzotti, Madison, Emiliano Velasquez e Camacho. Vale ressaltar que, de acordo com o Globoesporte.com, o Santos ainda não abriu nenhuma conversa com esses jogadores para falar: olha, vamos contar com vocês, não contamos com vocês. Então, começando aqui pelo Paulo Mazzotti, ele é hoje a quarta opção do Santos entre os goleiros. O titular é o João Paulo, depois nós temos o John, que se recuperou de lesão, o Diógenes também, né? E o Paulo Mazzotti sequer estreou pela equipe principal do Santos. Então, não sei qual que é a projeção do clube, até mesmo do próprio jogador, né, de identificar se pode ser utilizado ou não no Santos, se quer novos ares para conseguir jogar mais. Então, Paulo Mazzotti é um jogador que sequer ainda jogou com a camisa do Santos pela equipe profissional. O outro caso é do Madison. Madison hoje, que é o titular do Santos na lateral direita, não vem passando por um bom momento, né? Já tivemos dias melhores do Madison e está nessa indefinição. O Santos também, que daqui a pouco a gente vai falar, tem o caso do Auro, mas o Madison hoje é o titular da posição, tem contrato com o Santos até dezembro, e como a gente comentou, ainda não entrou em contato com o atleta para falar se vai ficar com ele ou não. Lembrando que o ideal, né, era o Santos definir se vai ou não contar com certos jogadores até o meio do ano, porque esses atletas, como o contrato até dezembro, poderia assinar um pré-contrato e deixar o clube de graça. Outro jogador é o Emiliano Velasquez, ele que vem automaticamente sendo uma opção quando o Michael não pode jogar, quando o Bauerman não pode jogar, vem entrando aí com o técnico Fabian Bustos nessas circunstâncias. Então, né, cabe ao Santos essa avaliação, principalmente se o Santos vender algum zagueiro na janela de transferência. Pelo menos 2 jogadores aí que podem ser vendidos. O Robson Reis, que tem partidas que ele não é nem relacionado, mas caso ele saia, é menos um zagueiro, né, à disposição. O próprio Kaique, que nós já trouxemos aqui a preferência do Barcelona, um possível interesse do Porto. Então, acho que também muita coisa vai definir mediante as saídas do Santos, né, nessa janela de transferência. Então, Velasquez aí pode ser que permaneça, pode ser que acabe não permanecendo. E o Camacho, até com os outros treinadores, né, Fernando Diniz, Carille, ele era o titular, perdeu espaço, principalmente com a chegada do Rodrigo Fernandes, né, o Camacho que no Santos vem jogando como primeiro volante, né, uma função um pouco mais diferente de quando ele atuava como segundo volante no Corinthians, então perdeu espaço. Mas quando ele entra, né, ele vem fazendo agora boas partidas com Bustos, não é mais aquele Camacho que era bastante cornetado aí pela torcida santista. Então cabe essa avaliação por parte do Santos, visto que o William Maranhão, que foi contratado, ainda não caiu nas graças da torcida, tá com problemas pessoais, enfim. Então cabe também essa avaliação por parte do Santos. Então, esses jogadores que a gente citou são do Santos, não estão emprestados. Vamos agora à situação dos jogadores emprestados. Começando pelo lateral direito, Auro. O Auro que fez pouquíssimas partidas com o técnico Fabian Bustos. Teve jogos
que o Bustos preferiu até mesmo improvisar algum jogador, um Lucas Braga, um Velasquez, né, outro atleta, o Marcos Guilherme também, para não colocar o Auro. O Auro também teve jogos aí, principalmente de Sul-Americana, que sequer foi relacionado. Acho que o Santos não vai fazer, tá? Isso é achismo, opinião. Acho que o Santos não vai fazer tanto esforço assim pela permanência do Auro. Vamos aguardar. O outro jogador é o Rodrigo Fernandes, a gente já comentou aqui, né? Depende muito do dólar, né? Da cotação do dólar, de 6 a 7 milhões aí que o Santos pode ser que tenha que pagar ao Guarani do Paraguai para ficar com o Rodrigo Fernandes em definitivo, mas a informação inicial de bastidores e que o próprio Edu Dracena já disse em entrevista, é que a tendência é que o Rodrigo Fernandes seja comprado em definitivo pelo Santos. O Santos deve comprar aí os 50% do Rodrigo Fernandes, que é um jogador que se adaptou muito bem ao Santos Futebol Clube. Esse é praticamente uma certeza, né, que nós temos aí desses 7 jogadores que a gente está citando. Outro atleta que não teve tantas oportunidades com o Bustos é o Bruno Oliveira. O Bruno Oliveira agora que está começando a entrar com o Bustos, um dos argumentos é que ele ainda fisicamente não estava demonstrando a intensidade que o Bustos imaginava, mas parece que agora melhorou isso, né, e está sendo mais utilizado pelo técnico Fabian Bustos. Mas o Bruno Oliveira é um jogador que não teve tantas oportunidades assim no Santos, de modo geral, né? Nem quando era o Carille, nem quando era também o técnico Fabian Bustos. Outro jogador aqui, né, para a gente comentar, é a questão do Ed Carlos. O Ed Carlos ele não tem contrato com o Santos até dezembro, é até o meio do ano que vem, mas como vocês sempre me perguntam e tivemos uma atualização por parte da tribuna, qual que é a situação? Ele está treinando em horários separados, ele perdeu quilos, estava com 86 quilos, agora parece estar com 79 quilos, melhorou a parte física, ele contratou um preparador físico e uma nutricionista para fazer acompanhamento à parte do Santos, né, para se manter bem fisicamente, caso apareça uma oportunidade do Santos ou de algum outro clube. O deadline, vamos colocar assim, dos empresários, é até a abertura da janela de transferência. Caso o Santos não chegue para o Ed Carlos e fale, olha, o Bustos vai te utilizar, o Bustos quer integrar você ao elenco, aí vai estar aberto para novas possibilidades, principalmente de empréstimo. O contrato do Ed Carlos até o meio do ano que vem, ou seja, em dezembro, ele poderia assinar um pré-contrato e sair de graça do Santos. Então, essa é a situação que vive Ed Carlos, treinando em separado, contratou um preparador físico, uma nutricionista para fazer um trabalho à parte e está esperando se o Santos vai querer, né, contar com ele ou se os empresários já podem se movimentar em busca de um outro clube. Porque vale ressaltar que o Ed Carlos não tem mais idade para o sub-20. Então ele não pode jogar e treinar com o sub-20. O sub-23 foi extinto do Santos, então tá essa grande incógnita em relação ao Ed Carlos. Mas eu quero saber de vocês quais desses jogadores, também se quiser falar do Ed Carlos, que você aproveitaria para a próxima temporada, renovaria, quais jogadores você não vê tanta necessidade, então deixa aqui nos comentários. E não esquece também de baixar o aplicativo da OneFootball, principalmente para você acompanhar o tempo real de Santos e Atlético Paranaense que acontece nesse sábado, tá bom? E a transmissão, como vocês sabem aí, tá bem restrita. Então é isso. Grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo